Sejam bem-vindos ao Conto Raso Story. Se você ama histórias de romance proibido e suspense, se inscreve no canal e ativa o sininho porque essa história vai te prender do início ao fim. E se o homem que você jurou esquecer aparecesse de novo, como seu patrão? Sorá aceitou um emprego achando que era um recomeço. Mas a mansão escondia um passado que ela nunca imaginou enfrentar. Ele a abandonou sem explicação. Agora finge que nunca a conheceu. Mas por trás daquele olhar frio, existe um segredo que pode destruir os dois. De que cidade você está assistindo? Comenta aí embaixo. E me conta, você perdoaria alguém que te abandonou sem explicação? Vamos à história. A chuva caía devagar sobre Seul, como se o céu também carregasse segredos antigos demais para serem esquecidos. Sorá Collins observava pela janela embaçada do táxi, os dedos entrelaçados no colo, o coração apertado por uma mistura de medo e determinação. Fazia 5 anos desde a última vez que pisara naquela cidade. 5 anos desde que deixara tudo para trás, incluindo a si mesma. Agora, aos 25 anos, ela voltava. Não como a garota ingênua que partirá, mas como uma mulher que aprenderá a carregar suas feridas em silêncio. Filha de pai americano e mãe coreana, Sorá sempre fora dividida entre dois mundos. Mas foi na Coreia que encontrara o amor, e foi lá também que o perderá da forma mais dolorosa possível. O táxi parou diante de uma mansão imponente, cercada por muros altos e portões de ferro negro. A estrutura moderna, toda em vidro e concreto, refletia a luz fraca da tarde como um espelho guardando segredos. Sorá respirou fundo. Aquele seria seu novo emprego. Sua chance de recomeçar. Ou assim ela tentava acreditar. Chegamos, disse o motorista, quebrando o silêncio. Ela pegou a mala pequena e desceu. O portão se abriu automaticamente, como se a casa soubesse que ela estava ali. Sorá caminhou pelo jardim meticulosamente cuidado, cada passo ecoando no silêncio opressor. Ao tocar a campainha, sentiu um arrepio subir pela espinha. Algo naquele lugar parecia familiar. Perigosamente familiar. A porta se abriu. E o mundo parou. Diante dela estava Park Ji-won. O homem que ela amara. O homem que a destruíra. O homem que desaparecera sem explicação, deixando apenas o vazio onde antes havia promessas. Ele usava um terno cinza impecável, os cabelos pretos perfeitamente penteados, a postura ereta e controlada. Mas foram os olhos, escuros, penetrantes, impossíveis de decifrar, que a atingiram como uma lâmina. Por um segundo, algo tremeu naquele olhar. Surpresa. Reconhecimento. Talvez até dor. Mas foi apenas um segundo. Você deve ser a nova empregada, disse ele, a voz grave e distante, como se falasse com uma estranha. Sorá sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Ele fingia não a conhecer. Fingia que nunca houvera nada entre eles. Fingia que ela não fora a única pessoa que ele deixará entrar, antes de desaparecer como fumaça. Sim, respondeu ela, a voz mais firme do que imaginava ser possível. Sorá Collins. Ji-won acenou levemente, sem sorrir. Entre. Ela cruzou a soleira, e a porta se fechou atrás dela com um som abafado, definitivo. O interior da mansão era tão impecável quanto frio. Paredes brancas, móveis minimalistas, silêncio absoluto. Não havia fotografias, quadros pessoais, nada que indicasse que alguém realmente vivia ali. Era como se a casa fosse apenas um cenário. Uma prisão de luxo. Vou mostrar seus aposentos, disse Ji-won, já caminhando à frente. Sorá o seguiu, tentando controlar a respiração. Cada passo dele era medido, controlado. Nada nele revelava emoção. Mas ela o conhecia. Ou pelo menos conhecera. Sabia que por trás daquela máscara fria havia um homem que já fora capaz de olhá-la como se ela fosse a única coisa real no mundo. Ele a levou até um quarto no segundo andar. Pequeno, mas confortável. Uma janela dava para o jardim nos fundos, onde a luz da lua costumava entrar de noite. Suas funções começam amanhã às 6 da manhã, disse ele, parando na porta. Mantenha a casa limpa. Prepare as refeições. Não entre no meu escritório nem no quarto principal sem permissão. Sorá virou-se para ele, os olhos dourados brilhando com algo entre raiva e tristeza. É só isso? Perguntou, a voz baixa. Depois de 5 anos,
É só isso que você tem a me dizer? Ji-on travou. Por um instante, a máscara quase caiu. Mas ele se recompôs rápido demais. Não sei do que está falando. Sabe sim. Ele deu um passo para trás, como se a proximidade dela fosse perigosa. Se não pode seguir as regras, a porta da frente está aberta. E saiu, deixando-a sozinha no quarto vazio, com o coração partido mais uma vez. Sora sentou-se na cama, as mãos tremendo. Ele estava mentindo. Para ela. Para si mesmo. Mas por quê? O que acontecerá naqueles 5 anos? Porque ele a abandonara. E, mais importante, porque, depois de tudo, ela ainda sentia o peito apertar ao vê-lo. Naquela noite, enquanto a lua cheia iluminava o quarto, Sora tomou uma decisão. Ela não fugiria. Não dessa vez. Ficaria. Descobriria a verdade. E, talvez, finalmente conseguiria enterrar o passado, ou ressuscitá-lo. Do outro lado do corredor, trancado em seu escritório, Ji-on apoiou as mãos na mesa, a respiração pesada. Ele não podia acreditar que ela estava ali. Justamente ela. A única pessoa que ele jamais deveria ter deixado entrar em sua vida. A única que ainda assombrava seus sonhos e pesadelos. Mas ele não tinha escolha 5 anos atrás. E não tinha agora. Protegê-la significava mantê-la longe. Mesmo que isso o destruísse. Mesmo que a presença dela, tão perto, fosse uma tortura silenciosa que ele sabia que não conseguiria suportar por muito tempo. Ele fechou os olhos. E pela primeira vez em anos, permitiu-se lembrar do gosto dos lábios dela. Do som da risada dela. Do jeito como ela olhava, como se ele fosse capaz de ser mais do que o monstro que se tornará. Mas isso foi antes. Antes de tudo desmoronar. Antes do sangue. Da traição. Do segredo que o perseguia até hoje. Ji-on abriu os olhos, o olhar endurecido novamente. Ela não podia saber. Nunca. Os primeiros dias na mansão foram uma dança silenciosa entre 2 fantasmas. Sora acordava antes do amanhecer, preparava o café, limpava os cômodos com uma precisão quase obsessiva. Ji-on, por sua vez, mal aparecia. Saía cedo, voltava tarde, e quando estavam no mesmo ambiente, fingia que ela era invisível. Mas Sora sentia. Sentia o peso do olhar dele nas costas quando achava que ela não percebia. Sentia a tensão no ar sempre que se cruzavam no corredor. Era como viver dentro de uma caixa de vidro. Tudo visível, nada tocável. Na quarta noite, enquanto lavava a louça após o jantar que ele não tocará, Sora ouviu passos atrás de si. Virou-se. Ji-on estava parado na entrada da cozinha, ainda de terno, o blazer jogado sobre o ombro. Ele parecia cansado. Ou talvez apenas humano, pela primeira vez desde que ela chegará. Você não precisa cozinhar tanto, disse ele, a voz mais baixa do que o normal. Eu como pouco. Notei, respondeu Sora, secando as mãos. Silêncio. Ji-on desviou o olhar. Você, está bem aqui? A pergunta a pegou desprevenida. Havia algo nela. Uma rachadura na armadura. Por que se importa? Ele não respondeu. Apenas virou-se e foi embora. Mas aquela pergunta ficou ecoando na mente de Sora a noite toda. Na manhã seguinte, Sora decidiu explorar a casa com mais atenção. A mansão era grande demais para uma pessoa só. Havia cômodos que pareciam nunca ser usados. Salas vazias. Corredores sem vida. Mas foi ao passar pelo escritório de Ji-on que ela parou. A porta estava entreaberta. Ela sabia que não devia entrar. Mas a curiosidade, ou talvez a necessidade de entender, foi mais forte. Sora empurrou a porta devagar. O escritório era sóbrio, dominado por uma mesa de madeira escura, estantes repletas de livros e documentos. Mas o que chamou sua atenção foi a fotografia emoldurada sobre a mesa. Era dele. Mais jovem. Ao lado de um homem mais velho, de traços sérios e olhar duro. O pai, presumiu Sora. E atrás deles, uma mulher elegante, de sorriso frio. Mas havia algo errado na foto. Ji-on não sorria. Seus olhos, mesmo jovem, já carregavam aquela sombra. O que você está fazendo aqui? Sora se virou bruscamente. Ji-on estava na porta, o rosto uma máscara de raiva contida. A porta estava aberta. Eu disse para não entrar. Eu sei,
Mas, saia. A voz dele era fria. Mas havia algo mais por trás. Medo. Como se ela tivesse visto algo que não devia. Sorá saiu, o coração acelerado. Mas antes de descer as escadas, ouviu a voz dele, baixa, quase um sussurro. Você não deveria estar aqui, Sorá. Ela parou. Ele dissera o nome dela. Pela primeira vez desde que chegará, ele a chamara pelo nome. Naquela tarde, enquanto Sorá cuidava do jardim, uma mulher apareceu no portão. Elegante, de terninho branco e saltos altos, cabelos pretos lisos até a cintura. Ela entrou sem pedir licença, como se fosse dona do lugar. Você deve ser a nova empregada, disse ela, o sotaque carregado de superioridade. Sim. Sou Minhana, sócia de Dion. Ela sorriu, mas não havia calor naquele sorriso. Espero que saiba o lugar que ocupa aqui. Sorá não respondeu. Hannah entrou na casa, e minutos depois, Sorá ouviu vozes vindas do escritório. Discutiam. Ou melhor, Hannah falava alto, e Dion respondia com monossílabos gelados. Você não pode continuar assim, Dion, disse Hannah, exasperada. Precisa resolver isso. Eles não vão esperar para sempre. Eu sei o que estou fazendo. Sabe? Porque de onde eu estou, parece que você está fugindo. Silêncio. Então, a voz de Hannah, mais baixa, quase venenosa. Ou será que é por causa dela? O coração de Sorá disparou. Saia. Hannah. Dion. Agora. Passos. A porta batendo. Hannah passou por Sorá sem olhar e saiu da mansão, o rosto contorcido de raiva. Sorá ficou parada no jardim, o sol se pondo devagar, tingindo tudo de laranja e sombra. Quem eram eles? Do que Dion estava fugindo? E por que, mesmo depois de tudo, ela ainda queria protegê-lo? Naquela noite, Sorá não conseguiu dormir. As palavras de Hannah ecoavam em sua mente como um aviso que ela não sabia decifrar. Eles não vão esperar para sempre. Quem eram eles? E o que Dion fizera para precisar se esconder em uma mansão isolada, vivendo como um prisioneiro de sua própria vida? Ela se levantou, descalça, e caminhou até a janela. A lua estava cheia, iluminando o jardim com uma luz prateada e fantasmagórica. Foi então que viu uma silhueta parada perto da piscina. Dion. Ele estava de costas, vestindo apenas uma camisa branca de mangas arregaçadas e calças escuras. Os ombros tensos, a cabeça levemente inclinada, como se carregasse o peso do mundo. Antes que pudesse pensar melhor, Sorá saiu do quarto e desceu as escadas. O ar da noite era fresco, quase cortante. Ela caminhou devagar até ele, os pés descalços silenciosos sobre o piso de pedra. Você não deveria estar aqui, disse Dion sem se virar. Você também não, respondeu Sorá, parando a poucos passos dele. Ele virou-se então, e pela primeira vez, ela viu. Viu o cansaço em seus olhos. A dor que ele escondia tão bem durante o dia. A solidão que o consumia. Por que voltou, Sorá? Perguntou ele, a voz rouca. De todos os lugares do mundo, por que aqui? Eu não sabia que era sua casa. Não acredito nisso. É a verdade. Dion deu um passo à frente. Agora estavam tão perto que Sorá podia sentir o calor dele. Podia ver a luta silenciosa acontecendo em seus olhos. Você deveria ter ficado longe, disse ele, a voz quase um sussurro. Deveria ter me esquecido. Você acha que eu não tentei? As palavras saíram antes que Sorá pudesse contê-las, carregadas de toda a dor que guardara por 5 anos. Você desapareceu, Dion. Sem explicação. Sem despedida. Como se eu nunca tivesse significado nada. Ele fechou os olhos, como se cada palavra fosse uma lâmina. Você significava tudo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Então por quê? A voz de Sorá tremia. Por que me deixou? Dion abriu os olhos, e havia tanta dor ali que ela sentiu o peito apertar. Para proteger você. De quê? De mim. Antes que Sorá pudesse responder, ele se afastou, voltando para dentro da mansão, deixando-a sozinha sob a luz da lua, com mais perguntas do que respostas. Os dias que se seguiram foram ainda mais tensos. Dion voltou a evitá-la completamente, trancando-se no escritório por horas a fio. Mas Sorá começou a perceber coisas.
Ligações telefônicas tarde da noite. Conversas sussurradas em coreano rápido demais para ela acompanhar. E os pesadelos. Ela o ouvia às vezes, no meio da madrugada. Acordando com um grito abafado. Caminhando pelos corredores como um fantasma. Uma noite, ela não aguentou. Bateu na porta do quarto dele. Silêncio. Jeon? Chamou ela, baixinho. A porta se abriu. Ele estava sem camisa, o cabelo desalinhado, a respiração ainda pesada. Gotas de suor escorriam pela testa. O que você quer? Perguntou ele, mas não havia raiva na voz. Apenas exaustão. Ouvi você gritar. Não é da sua conta. Jeon. Volte para o seu quarto, Sorá. Mas ela não se moveu. Apenas olhou, e algo naquele olhar, talvez a preocupação genuína, talvez a memória do que eles foram, fez com que ele cedesse. Era só um pesadelo, disse ele, mais baixo. Sobre o que? Ele hesitou. Então, finalmente. Sobre a noite em que meu irmão morreu. As palavras caíram entre eles como pedras. Sorá prendeu a respiração. Ela não sabia que ele tinha um irmão. Nunca mencionara isso antes. Jeon. Eu estava dirigindo, continuou ele, a voz agora distante, como se estivesse revivendo a cena. Foi minha culpa. Tudo foi minha culpa. Não diga isso. É a verdade. Ele a encarou, e havia tanto ódio próprio naquele olhar que doía. E você quer saber o pior? Ele morreu me protegendo. Do acidente que eu causei. Das consequências que eu deveria ter enfrentado. Sorá deu um passo à frente, mas Jeon recuou. Não se aproxime de mim, Sorá. Eu destruo tudo que toco. Isso não é verdade. Não? Ele deu uma risada amarga. Olhe para mim. Olhe para o que sobrou. Essa mansão, essa vida vazia. Tudo que tenho é sangue nas mãos e dívidas que nunca poderei pagar. Você não é um monstro. Você não me conhece mais. Então me deixe conhecer. Jeon a encarou por um longo momento. Então, devagar, como se cada palavra custasse tudo. 5 anos atrás, quando te deixei, não foi porque não te amava. Foi porque pessoas perigosas descobriram sobre você. Pessoas ligadas ao acidente. A família do homem que meu irmão, que eu. Ele parou, incapaz de continuar. Sorá sentiu o mundo girar. Tudo começava a fazer sentido. A frieza. O isolamento. O medo. Eles ameaçaram me machucar? Ameaçaram te matar. As palavras ecoaram no corredor silencioso. Então eu sumi da sua vida. Fiz você me odiar. Porque era a única forma de manter você viva. A voz dele quebrou. E agora você está aqui, e eu não sei o que fazer, porque cada segundo que passa com você perto é um segundo em que posso perdê-la de novo. Sorá não pensou. Apenas se moveu, fechando a distância entre eles, e envolveu os braços ao redor dele. Jeon ficou imóvel, tenso, como se tivesse esquecido o que era ser tocado com ternura. Você não vai me perder, sussurrou ela contra o peito dele. Você não entende. Então me explique. Mas não me afaste de novo. Por um momento, Jeon permaneceu rígido. Então, devagar, os braços dele a envolveram também, apertando-a como se ela fosse a única coisa real em um mundo de sombras. Eu não mereço você, disse ele, a voz rouca. Deixa eu decidir isso. Eles ficaram assim, abraçados sob a luz fraca do corredor, dois náufragos em um mar de segredos e dor. Mas do lado de fora da mansão, escondido entre as árvores, alguém observava. E sorria. Porque o jogo estava apenas começando. A manhã seguinte trouxe uma mudança sutil, mas perceptível. Jeon não fugiu. Quando Sorá preparou o café da manhã, ele desceu e sentou-se à mesa, aceitando a xícara que ela lhe ofereceu. Seus dedos se tocaram por um segundo, e ambos sentiram a corrente elétrica que percorreu aquele breve contato. Obrigado, disse ele, e havia algo diferente em sua voz. Uma suavidade que ela não ouvia há anos. Sorá sentou-se à frente dele, os olhos dourados estudando seu rosto. Você vai me contar o resto? Perguntou ela, direto ao ponto. Jeon tomou um gole do café, pensativo. O acidente aconteceu 3 anos antes de eu te conhecer, começou ele, olhando para a xícara. Eu tinha 23 anos. Estava dirigindo tarde da noite com meu irmão mais novo,
Minho. Ele tinha apenas 19. Havia bebido em uma festa, discutimos, e eu desviei o olhar por um segundo. Sua voz falhou. Batemos em outro carro. O motorista morreu na hora. Minho ficou em coma por 2 semanas antes de... Ele parou, incapaz de terminar a frase. Sorá estendeu a mão sobre a mesa, tocando levemente os dedos dele. Dion olhou para aquela mão pequena, delicada, e sentiu algo dentro dele começar a rachar. O homem que morreu era Han Ji-soo, um empresário poderoso, com conexões no submundo de Seul. Meu pai usou toda a influência que tinha para abafar o caso. Subornou testemunhas, falsificou relatórios. Oficialmente, foi registrado como acidente sem culpados. Mas a família de Han nunca aceitou isso. E eles vieram atrás de você. Não imediatamente. Esperaram. Planejaram. E quando descobriram sobre você, 2 anos depois que nos conhecemos, usaram isso contra mim. Disseram que se eu não pagasse o que devia, te encontrariam. E fariam você sofrer tudo o que o filho deles sofreu antes de morrer. As palavras eram como gelo. Sorá sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Então você desapareceu. Era a única forma. Eu te amava demais para deixar que te machucassem por minha causa. Silêncio. E agora? Perguntou Sorá, a voz firme apesar do medo que começava a crescer. Eles ainda estão atrás de você? Dion finalmente a encarou, e havia algo sombrio em seus olhos. Nunca pararam. Naquela tarde, enquanto Sorá organizava a biblioteca, encontrou uma caixa escondida atrás de livros antigos. Dentro havia documentos, fotografias e cartas. Seu coração acelerou quando reconheceu a caligrafia. Era dela. Cartas que ela havia escrito para Dion anos atrás, quando ainda acreditava em um futuro juntos. Ele as guardara. Todas. As lágrimas vieram antes que ela pudesse contê-las. Ele nunca a esquecera. Nunca parara de amá-la. Apenas fizera o que achava que precisava fazer para mantê-la viva. Encontrou meu segredo. Sorá se virou. Dion estava parado na porta da biblioteca, as mãos nos bolsos, uma expressão vulnerável que ela raramente via. Por que guardou isso? Perguntou ela, segurando uma das cartas. Porque eram a única prova de que eu já fui capaz de ser feliz. Ele caminhou até ela, devagar, como se tivesse medo de que ela desaparecesse. Cada noite, depois que você se foi, eu lia essas cartas. E me odiava por ter te magoado. Por ter feito você acreditar que não significava nada para mim. Dion. Você era tudo, Sorá. Era o sol em um mundo que se tornou só escuridão. Ela largou a carta, fechando a distância entre eles. Eu ainda estou aqui. Eu sei. E isso me apavora. Por quê? Porque agora que te encontrei de novo, não sei se consigo deixar você ir. E isso é perigoso. Para nós dois. Sorá segurou o rosto dele entre as mãos, forçando-o a olhar para ela. Então não me deixe ir. Por um momento, Dion apenas a encarou. Então, devagar, ele abaixou o rosto, aproximando os lábios dos dela. Era uma pergunta silenciosa. Uma permissão que ele pedia, mas não ousava exigir. Sorá respondeu fechando os olhos e encontrando-o no meio do caminho. O beijo foi suave no começo. Hesitante. Como se ambos tivessem medo de que um movimento brusco quebrasse o feitiço. Mas então algo se rompeu. Anos de dor, de saudade, de amor reprimido explodiram em um único momento. Dion a puxou contra si, os braços fortes ao redor de sua cintura, e Sorá se derreteu nele, os dedos entrelaçados nos cabelos escuros dele. O beijo se aprofundou, desesperado, faminto, como se quisessem recuperar cada segundo perdido. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego. Eu nunca parei de te amar, sussurrou Dion, a testa encostada na dela. Eu também não. E naquele momento, sob a luz suave da biblioteca, o resto do mundo desapareceu. Não havia perigo. Não havia passado. Não havia medo. Havia apenas eles. Mas a paz não durou muito. Naquela noite, enquanto jantavam juntos pela primeira vez desde o reencontro, o telefone de Dion tocou. Ele olhou para a tela e seu rosto empalideceu. O que foi? Perguntou Sorá. Preciso atender isso. Ele se levantou, saindo da sala.
Sorá ouviu fragmentos da conversa através da porta entreaberta. Eu disse que precisava de mais tempo. Não, ela não tem nada a ver com isso. Vocês não podem. Silêncio. Então, mais baixo, quase um sussurro desesperado. Farei qualquer coisa. Só não a toquem. O telefone foi desligado. Passos. Dion voltou para a sala de jantar, mas não olhou para ela. Sua expressão era uma máscara de pedra novamente. Dion, o que? Você precisa ir embora. As palavras foram como um tiro. O que? Precisa sair desta casa. Amanhã de manhã. Vou arranjar dinheiro, um lugar seguro, qualquer coisa que você precise. Mas não pode ficar. Sorá se levantou, o coração disparado. Não. Não vou deixar você me afastar de novo. Sorá. Nós acabamos de nos encontrar. Você disse que me amava. E é por isso que você precisa ir. Ele gritou, e foi a primeira vez que ela ouviu perder o controle. Eles sabem que você está aqui. Não sei como, mas sabem. E vão usar isso contra mim. Então vamos embora juntos. Não posso. Tenho dívidas que preciso pagar. Responsabilidades que não posso fugir. Que tipo de dívidas? Dion desviou o olhar. O tipo que se paga com sangue. O medo tomou conta de Sorá, mas ela se manteve firme. Não vou abandonar você. Você não tem escolha. Tenho sim. E escolho ficar. Dion a encarou, e havia desespero em seus olhos. Se você ficar, eles vão te machucar. E eu não vou conseguir te proteger. Então me ensine a me proteger sozinha. Ele ficou em silêncio por um longo momento. Então, finalmente, suspirou, derrotado. Você é tão teimosa quanto sempre foi. E você é tão protetor quanto sempre foi. Um sorriso triste apareceu no rosto dele. Isso vai acabar mal. Talvez. Mas pelo menos estaremos juntos. Dion puxou-a para seus braços, abraçando-a com força, como se quisesse fundi-la a si mesmo. Não sei o que fiz para merecer você, murmurou ele contra os cabelos dela. Você me amou quando ninguém mais o fazia. Eles ficaram assim, abraçados na sala de jantar silenciosa, enquanto lá fora, nas sombras, o perigo se aproximava. Porque alguém estava observando. Alguém estava esperando. E o preço que Dion temia pagar estava prestes a ser cobrado. Os dias que se seguiram foram marcados por uma tensão constante, como viver no olho de uma tempestade que poderia explodir a qualquer momento. Dion tornou-se ainda mais vigilante. Instalou novas câmeras de segurança, trocou as fechaduras, e passou horas ao telefone falando em tom baixo e urgente com pessoas que Sorá não conhecia. Ela, por sua vez, recusou-se a ser tratada como uma boneca frágil. Aprendeu as rotas de fuga da mansão, memorizou números de emergência, e insistiu em saber mais sobre os homens que os perseguiam. São liderados por Han Sok-jin, explicou Dion uma noite, enquanto revisavam mapas e documentos no escritório. O filho mais velho de Han Ji-soo, o homem que morreu no acidente. Ele assumiu os negócios do pai, tanto os legais quanto os outros. Tráfico de informações, lavagem de dinheiro, extorsão. A família Han tem dedos em toda Seul. E Sok-jin jurou que me faria pagar pelo que aconteceu. Sorá estudou a fotografia que Dion lhe mostrará. Han Sok-jin era um homem de meia idade, rosto anguloso, olhos frios como pedra. Havia algo de predador em sua expressão. E ele sabe que estou aqui. Tem espiões por toda parte. A mandíbula de Dion se contraiu. Foi ingenuidade minha achar que poderia te esconder por muito tempo. Então o que fazemos? Dion a encarou, e havia determinação em seus olhos. Encontramos uma forma de encerrar isso. De uma vez por todas. 2 dias depois, Sorá teve seu primeiro encontro com o perigo real. Estava voltando do mercado, as sacolas pesadas nos braços, quando notou um carro preto estacionado do outro lado da rua. As janelas eram escuras, impossível ver quem estava dentro. Seu coração acelerou. Apressou o passo. O carro começou a se mover, acompanhando-a lentamente. Sorá atravessou a rua, tentando não demonstrar pânico. O carro virou também. Ela estava a 2 quadras da mansão. Se conseguisse chegar lá. De repente, o carro acelerou, ultrapassando-a e bloqueando seu caminho. A porta traseira se abriu.
Um homem desceu, alto, de terno escuro, cicatriz no rosto. Sorá Collins? Perguntou ele, a voz grave e sem emoção. Ela recuou, as sacolas caindo no chão. Quem é você? Alguém que tem uma mensagem para Park Ji-on. Ele deu um passo à frente. Diga a ele que o tempo acabou. Ou ele paga o que deve, ou você paga por ele. Eu não sei do que você está falando. O homem sorriu, mas não havia humor naquele sorriso. Apenas frieza. Claro que sabe. Ele estendeu a mão, segurando um envelope. Entregue isso a ele. E diga que tem 48 horas. Sorá pegou o envelope com mãos trêmulas. O homem voltou para o carro, e antes de entrar, virou-se uma última vez. É uma garota bonita. Seria uma pena se algo acontecesse com você. O carro partiu, deixando Sorá sozinha na calçada, o coração batendo tão forte que doía. Quando Ji-on viu o envelope, sua expressão se transformou em algo que Sorá nunca vira antes. Fúria pura, misturada com medo. Malditos, sibilou ele, rasgando o envelope. Dentro havia uma fotografia de Sorá, tirada naquela manhã, quando ela saíra para o mercado, e uma mensagem escrita em coreano. Ji-on amassou o papel, os nós dos dedos brancos. O que diz? Perguntou Sorá, embora parte dela não quisesse saber. Dizem que sabem onde você está a cada segundo, que podem te levar a qualquer momento, e que se eu não aparecer no lugar que escolherem em 48 horas, vão fazer você desaparecer. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Então você vai. Claro que vou. Sozinho. Ji-on a encarou. É a única forma. Não. Sorá segurou o braço dele. Eles vão te matar. Provavelmente. Ji-on. O que você quer que eu faça, Sorá? Ele gritou, a voz carregada de desespero. Deixar que te machuquem? Deixar que paguem meus erros? Eu já perdi meu irmão, já destruí minha família, não vou destruir você também. E você acha que vou conseguir viver sabendo que você morreu por mim? Você vai ter que aprender. Sorá o esbofeteou. Forte. O som ecoou pelo escritório. Ji-on ficou parado, a mão na bochecha, olhando para ela com surpresa. Você não tem o direito de decidir por mim, disse ela, a voz tremendo de raiva e dor. Não tem o direito de se sacrificar como se sua vida não valesse nada. Por que vale? Para mim, vale tudo. Lágrimas escorriam por seu rosto, mas ela não as limpou. Se você for, eu vou atrás. E se você morrer, eu morro com você. Então decide, Ji-on. Enfrentamos isso juntos ou perdemos tudo sozinhos. Por um longo momento, ele apenas a olhou. Então, devagar, puxou-a para si, abraçando-a com força. Como eu vou te proteger se você é tão teimosa? Murmurou ele contra os cabelos dela. Você não precisa me proteger. Precisa confiar em mim. Ji-on afastou-se levemente, segurando o rosto dela entre as mãos. Eu confio. Mais do que em qualquer pessoa. Ele beijou a testa dela, suavemente. Mas não posso perder você. Não de novo. Então vamos garantir que isso não aconteça. Naquela noite, eles traçaram um plano. Ji-on tinha um aliado, um antigo amigo da família, um detetive aposentado chamado Choi Yong, que conhecia os esquemas dos Han e tinha motivos próprios para querer vê-los caírem. Se conseguirmos provas do que eles fazem, explicou Ji-on, podemos levar a polícia e acabar com o poder deles sobre nós. E como conseguimos essas provas? Entrando na toca do lobo. Sorá sentiu um arrepio, mas manteve-se firme. Quando? Amanhã à noite. Sok-jin está dando uma festa na propriedade dele. Vai estar distraído. É nossa melhor chance. E se não funcionar? Ji-on segurou a mão dela. Então pelo menos tentamos juntos. A noite seguinte chegou rápido demais. Sorá vestiu um elegante vestido preto que Ji-on comprará para ela, os cabelos presos em um coque sofisticado. Quando desceu as escadas, viu a expressão no rosto dele mudar. Você está linda, disse ele, a voz rouca. Você também não está mal. Ji-on usava um terno preto impecável, o cabelo perfeitamente penteado. Parecia um príncipe das sombras. Perigoso e irresistível. Ele se aproximou, ajustando um colar de pérolas no pescoço dela. Seus dedos roçaram a pele de Sorá,
enviando arrepios por todo seu corpo. Se algo der errado, disse ele, baixo, você corre. Não olha para trás. Apenas corre. Dion. Promete. Ela hesitou. Então mentiu. Prometo. Ele sabia que era mentira. Mas não tinha forças para discutir. Beijou-a, lento e profundo, como se fosse a última vez. Eu te amo, sussurrou ele contra os lábios dela. Eu também te amo. E então partiram para a noite que mudaria tudo. A propriedade dos Han era uma fortaleza disfarçada de mansão. Muros altos, seguranças em cada esquina, câmeras por toda parte. A festa acontecia nos jardins, onde empresários e criminosos se misturavam sob máscaras de civilidade. Dion e Sora entraram de mãos dadas, fingindo ser apenas mais um casal entre tantos. Mas Sora sentia os olhares. Sentiu especialmente o olhar de Han Sok-jin quando ele os viu. Ele estava no centro do jardim, cercado por admiradores. Quando seus olhos encontraram os de Dion, um sorriso frio apareceu em seu rosto. Park Dion, disse ele, alto o suficiente para que todos ouvissem. Que surpresa! Desagradável! Dion manteve a postura calma, mas Sora sentiu a tensão em sua mão. Han Sok-jin. Agradeço o convite. Não me lembro de ter convidado você. Sok-jin caminhou até eles, os olhos agora fixos em Sora. Mas vejo que trouxe companhia. E que companhia! Interessante. Ele estendeu a mão. Han Sok-jin. E você é? Sora, respondeu ela, forçando um sorriso. Sora. Ele repetiu o nome como se estivesse provando um vinho. Nome bonito para uma mulher bonita. Dion sempre teve bom gosto. Deixe-a fora disso, disse Dion, a voz baixa e ameaçadora. Sok-jin riu. Claro. Vamos manter isso, civilizado. Ele se afastou, mas não sem lançar um último olhar para Sora. Aproveitem a festa. Tenho certeza de que será inesquecível. Quando ele se foi, Sora respirou fundo. Ele sabe por que estamos aqui. Eu sei, disse Dion. Mas já estamos dentro. Agora temos que encontrar o que viemos buscar. E enquanto a música tocava e as pessoas riam, eles se infiltraram mais fundo na mansão dos Han. Direto para o coração da escuridão. O escritório de Han Sok-jin ficava no segundo andar da mansão, protegido por uma porta de madeira maciça e uma fechadura eletrônica. Dion havia conseguido o código através de Yong, mas cada segundo ali dentro era um risco. Sora mantinha guarda na porta enquanto Dion vasculhava os arquivos. Seu coração batia tão forte que ela tinha certeza de que alguém poderia ouvi-lo. Lá embaixo, a festa continuava. Música, risadas, o tilintar de taças. Uma fachada perfeita para esconder os segredos que se acumulavam naquela sala. Encontrei, sussurrou Dion, segurando uma pasta repleta de documentos. Registros de transações ilegais, nomes de políticos corruptos, evidências de extorsão. É suficiente para enterrá-lo. Então vamos embora. Mas quando se viraram para sair, a porta se abriu. Minhana estava parada ali, os braços cruzados, uma expressão triunfante no rosto. Eu sabia, disse ela, a voz carregada de veneno. Sabia que você faria algo estúpido assim. Dion empurrou Sora para trás, colocando-se entre as duas. Hana, saia do caminho. Ou o quê? Vai me machucar? Ela riu, amarga. Você nunca teve coragem para isso, Dion. É fraco demais. Sempre foi. O que você quer? O mesmo que sempre quis. Você. Seus olhos se voltaram para Sora, cheios de ódio. Mas você escolheu ela. Uma empregada qualquer. Alguém que nem pertence ao nosso mundo. Chega, disse Dion, a voz gelada. Sok-jin estava certo sobre você. Disse que seu ponto fraco sempre foi o coração patético que você insiste em ter. Hana deu um passo à frente. Ele sabe que vocês estão aqui. Sabe o que estão fazendo. E já chamou os seguranças. O sangue de Sora gelou. Por quê? Perguntou Dion, genuinamente confuso. Por que está fazendo isso? Porque se eu não posso ter você, ninguém pode. A voz de Hana quebrou levemente. Eu te amei, Dion. Por anos. E você nunca me viu. Nunca. Hana. Não. Ela recuou, limpando as lágrimas que começavam a cair.
É tarde demais para a pena. Sokjin me prometeu que se eu o ajudasse a te destruir, ele me daria o que sobrar da empresa Park. Finalmente serei mais do que apenas a sócia descartável. Passos ecoaram no corredor. Muitos passos. Corram, disse Hana, de repente, a voz baixa e urgente. Pela escada dos fundos. Vocês têm 10 segundos antes que eu grite. Dion a encarou, surpreso. Por quê? Porque mesmo te odiando, ainda não consigo vê-lo morrer. Ela desviou o olhar. Agora vão. Antes que eu mude de ideia. Dion segurou a mão de Sora e correu. Atravessaram o corredor, desceram a escada de serviço, e saíram pelos fundos da propriedade enquanto gritos e alarmes começavam a soar atrás deles. Eles correram pela floresta que cercava a mansão, os galhos arranhando a pele, o vestido de Sora rasgando na vegetação. Dion não soltou a mão dela nem por um segundo. Quando finalmente pararam, ofegantes, escondidos atrás de um conjunto de rochas, Sora desabou no chão, o corpo tremendo de adrenalina e medo. Conseguimos, sussurrou ela. Temos as provas. Dion olhou para a pasta que ainda segurava. Então sorriu, um sorriso cansado, mas genuíno. Conseguimos. Mas o alívio durou pouco. Uma voz ecoou na escuridão da floresta. Acham mesmo que seria tão fácil? Han Sokjin emergiu das sombras, acompanhado por 4 seguranças armados. A luz da lua iluminava seu rosto, revelando uma expressão de prazer cruel. Park Dion. Finalmente. Ele caminhou até eles, devagar, saboreando cada passo. Você me deu tanto trabalho todos esses anos. Mas agora, acabou. Dion se levantou, empurrando Sora para trás mais uma vez. Deixe-a ir. Isso é entre mim e você. Oh, não. Sokjin balançou a cabeça. Ela é parte disso agora. Aliás, ela é a melhor parte. Sabe por quê? Porque você se importa com ela. E eu vou adorar ver seu rosto enquanto a faço sofrer. Não ouse tocá-la. Sokjin riu. Ou o quê? Você está cercado, sem armas, sem opções. Ele fez um sinal, e os seguranças avançaram. Mas então, luzes inundaram a floresta. Carros da polícia surgiram de todos os lados, sirenes rasgando a noite. Vozes gritando comandos. Movimento por toda parte. Yonggi desceu de um dos carros, acompanhado por dúzias de policiais. Han Sokjin, você está preso por extorsão, tráfico de informações e conspiração para assassinato. O rosto de Sokjin se contorceu de raiva. Como? Câmera oculta, disse Dion, tocando o botão do paletó. Gravei cada palavra que você disse. Yonggi estava ouvindo tudo. Sokjin tentou correr, mas foi derrubado e algemado antes de dar 3 passos. Ele gritava, xingava, prometia vingança enquanto era arrastado para a viatura. Quando o silêncio finalmente voltou, Sora se permitiu desabar nos braços de Dion, as lágrimas finalmente escapando. Acabou, murmurou ele, apertando-a contra si. Acabou de verdade. Mas enquanto a abraçava, Dion não viu o homem nas sombras. Um dos seguranças de Sokjin que não fora capturado. E ele tinha uma arma apontada diretamente para eles. O tiro ecoou. Sora gritou. E Dion caiu. O sangue se espalhou pela camisa branca de Dion, manchando o tecido de vermelho escuro. Ele cambaleou, a mão pressionando o ombro atingido, o rosto contorcido de dor. Dion! Sora se ajoelhou ao lado dele, as mãos tremendo enquanto tentava estancar o sangramento. Não, não, não! Os policiais correram atrás do atirador, gritos ecoando pela floresta. Yonggi já estava ao telefone, chamando uma ambulância. Mas tudo parecia distante, abafado, como se Sora estivesse debaixo d'água. Ei, sussurrou Dion, a voz fraca mas tentando soar tranquilizadora. Está tudo bem. Não está. Você foi baleado. Já passei por pior. Não ouse brincar agora. Ele sorriu, mesmo através da dor. Você, está bem? Não te acertou? Sora quase riu de desespero. Ele estava sangrando, possivelmente morrendo, e sua preocupação era com ela. Estou bem. Mas você precisa aguentar. Ouviu? Precisa ficar comigo. Sempre, murmurou ele, os olhos começando a perder o foco. Dion. Não. Não feche os olhos. Olha para mim.
Ele forçou os olhos abertos, focando no rosto dela. Mesmo na dor, mesmo no medo, havia algo de paz em sua expressão. Te amo, disse ele. Caso eu não tenha outra chance de dizer. Você vai ter todas as chances do mundo. Porque não vou deixar você desistir. A ambulância chegou. Paramédicos correram, afastando Sorá gentilmente enquanto trabalhavam em Dion. Ela assistiu, impotente, enquanto eles o colocavam na maca e o levavam. Vou com ele, disse ela, mas Yong segurou seu braço. Você não pode. Preciso de seu depoimento. E você precisa ir ao hospital por outro caminho. Podem ainda haver homens de Sokjin por aí. Mas eu prometo que vou garantir que ele chegue ao hospital em segurança. Confie em mim. Sorá não queria. Queria correr atrás da ambulância, segurar a mão de Dion, garantir que ele não desaparecesse de novo. Mas Yong estava certo. Ela precisava ser esperta agora. Está bem, disse ela, a voz quebrada. Mas se algo acontecer com ele, não vai acontecer. Ele é forte. E tem você para voltar. As horas seguintes foram as mais longas da vida de Sorá. No hospital, sentada em uma cadeira dura da sala de espera, ela reviveu cada segundo da noite. O tiro, o sangue, o olhar de Dion enquanto caía. Yong apareceu algumas horas depois, trazendo café e notícias. Ele está na cirurgia. O tiro atravessou o ombro, mas não atingiu nenhum órgão vital. Os médicos dizem que ele vai se recuperar completamente. Sorá sentiu as lágrimas virem novamente, mas desta vez eram de alívio. E Sokjin, preso. Com as gravações e os documentos que vocês conseguiram, ele vai ficar na cadeia por muito tempo. O Império dos Han está desmoronando enquanto falamos. E o atirador, capturado, já confessou tudo. Sorá fechou os olhos, deixando a informação penetrar. Acabará. Realmente acabará. Você fez algo muito corajoso hoje, disse Yong, gentilmente. Dion tem sorte de ter você. Eu é que tenho sorte de tê-lo. Horas depois, quando finalmente permitiram que ela visse Dion, Sorá entrou no quarto com o coração apertado. Ele estava deitado na cama hospitalar, pálido, o ombro enfaixado, mas vivo. Seus olhos se abriram quando ela se aproximou. Oi, disse ele, a voz rouca. Oi, respondeu ela, segurando a mão dele. Ainda está aqui. Sempre estarei. Dion apertou a mão dela, suavemente. Desculpe. Por tudo. Por cada momento que te fiz sofrer. Não precisa se desculpar. Você fez o que achou certo. Mas estava errado. Deveria ter confiado em você desde o início. Deveria ter lutado ao seu lado, não tentado te proteger sozinho. Sorá se inclinou, beijando a testa dele. Aprendemos juntos. Ele sorriu, e pela primeira vez em anos, era um sorriso livre. Sem peso. Sem culpa. O que fazemos agora? Vivemos, disse Sorá, simplesmente. Finalmente, apenas vivemos. 2 semanas depois, Dion recebeu alta do hospital. Sorá não saíra do lado dele nem por um momento, dormindo em cadeiras desconfortáveis, alimentando-o quando ele não tinha forças, segurando sua mão através da dor da recuperação. Quando voltaram para a mansão, havia algo diferente. A casa não parecia mais uma prisão. As paredes de vidro agora refletiam luz, não sombras. Vou vender este lugar, disse Dion enquanto caminhavam pelo jardim. Começar de novo. Em algum lugar sem memórias ruins. E para onde iríamos? Para onde você quiser. Sorá pensou por um momento. Quero um lugar com sol. E um jardim onde possamos plantar coisas. E sem muros tão altos. Dion sorriu. Posso fazer isso acontecer. Eles caminharam em silêncio por mais um tempo, apenas aproveitando a presença um do outro. Foi então que Sorá percebeu algo. Min-hana. O que aconteceu com ela? Dion suspirou. Ela está depondo contra Sokjin em troca de imunidade. Yong disse que ela parece diferente. Mais leve, de certa forma. Como se finalmente tivesse se libertado de algo. Você a perdoa? Não sei. Mas entendo. Ele olhou para Sorá. Amor não correspondido pode transformar pessoas em versões de si mesmas que não reconhecem. Você nunca amou ela?
Não da forma que ela queria. Não da forma que amo você. Sorá parou, virando-se para ele. E como você me ama? Dion segurou o rosto dela entre as mãos, os polegares acariciando suas bochechas. Como se você fosse o ar que respiro. Como se cada batida do meu coração existisse para pronunciar seu nome. Como se tudo antes de você fosse apenas um ensaio para o momento em que nossas vidas se encontrassem. Ele a beijou, suave e profundo, e Sorá sentiu cada pedaço quebrado dentro dela começar a se curar. Eu te amo, sussurrou ela contra os lábios dele. Eu te amo mais. Mas mesmo naquele momento de paz, uma sombra pairou. Porque havia uma última coisa que Dion ainda não contará a ela. Uma última verdade que ele escondera, acerrando que estava protegendo-a. E essa verdade estava prestes a vir à tona. Naquela noite, enquanto Sorá dormia, Dion recebeu uma ligação. Um número desconhecido. Ele atendeu, já sabendo que viria. Park John, disse uma voz feminina, suave mas carregada de autoridade. Quem é você? Alguém do seu passado. E do futuro de Sorá. O sangue dele gelou. Do que está falando? Você realmente acha que os Han eram os únicos interessados em você? Existem outros. E eles sabem sobre a garota. Sabem que ela é sua fraqueza. Se tocarem nela. Calma. Não queremos machucá-la. Queremos contratá-la. O quê? Sorá Collins tem habilidades que nem você conhece. Coisas que ela herdou da família dela. E nós precisamos dessas habilidades. Dion sentiu o mundo girar. Que tipo de habilidades? A mulher riu, baixo. Pergunte a ela sobre sua mãe. Sobre o que ela realmente fazia antes de morrer. E então você entenderá por que Sorá é muito mais importante do que qualquer um de vocês imagina. A ligação foi encerrada. Dion ficou parado no escuro, o telefone ainda na mão, o coração disparado. O que Sorá estava escondendo? E por que ele sentia que a tempestade estava apenas começando? A manhã seguinte chegou com um silêncio pesado. Dion não dormira. Ficará acordado a noite inteira, observando Sorá dormir, tentando conciliar a mulher que amava com as palavras misteriosas da ligação. Habilidades. Família. Segredos. Quando ela acordou, encontrou-o sentado à beira da cama, o olhar distante. Não dormiu? Perguntou ela, preocupada. Sorá. A voz dele era grave, cuidadosa. Preciso te perguntar uma coisa. E preciso que seja honesta comigo. Algo no tom dele fez o estômago de Sorá se contrair. O que foi? Sua mãe. O que ela fazia antes de morrer? O mundo parou. Sorá ficou pálida, os dedos apertando os lençóis. Por que está perguntando isso? Por favor, apenas responda. Ela desviou o olhar, a respiração acelerada. Minha mãe, ela era tradutora. Você sabe disso. Sorá. Era verdade. Ela traduzia documentos, trabalhava com empresas internacionais. E mais o que? O silêncio foi como um grito. Sorá se levantou da cama, abraçando-se, como se tentasse se proteger de algo invisível. Você não entende. Então me explique. Ela virou-se para ele, os olhos dourados brilhando com lágrimas não derramadas. Minha mãe não era apenas uma tradutora. Ela era uma agente. Trabalhava para uma organização que monitora atividades ilegais entre Coreia e Estados Unidos. Informações, conexões, segredos. A voz dela tremia. Ela morreu porque descobriu algo que não devia. Porque alguém a silenciou. Dion sentiu o ar fugir de seus pulmões. Por que nunca me contou? Porque eu estava fugindo disso. Sorá explodiu. Quando minha mãe morreu, pessoas vieram atrás de mim. Queriam saber o que ela me contará, o que ela me ensinara. Tive que desaparecer, começar de novo, fingir que era apenas uma garota normal. Mas você não é. Não. Ela limpou as lágrimas com raiva. Minha mãe me treinou. Desde criança. Me ensinou a ler pessoas, a encontrar informações escondidas, a sobreviver em mundos perigosos. Eu não queria essa vida, Dion. Só queria ser normal. Ser amada. Ser livre. Ele se levantou, caminhando até ela. Alguém te ligou ontem à noite? Sorá ficou tensa. Como você sabe? Por que me ligaram também?
Disseram que precisam de você. De suas habilidades. Não. Quem são eles, Sorá? A mesma organização para a qual minha mãe trabalhava. Ela o encarou, desesperada. Eles nunca me deixaram ir de verdade. Só ficaram esperando o momento certo para me puxar de volta. E o que eles querem agora? Informações sobre os Han. Sobre as redes que Sokjin construiu. Acham que porque estive perto de você, tenho acesso a coisas que podem usar. Sua voz quebrou. Eu disse não. Disse que terminei com aquela vida. Mas eles disseram que se eu não cooperar. O quê? Sorá fechou os olhos. Eles vão expor você. Vão garantir que cada coisa que você fez, cada segredo que guardou, venha à tona. Vão destruir o que restou da sua vida. Dion sentiu a raiva crescer dentro dele, mas não contra ela. Contra o mundo que insistia em machucá-los. Então vamos embora. Hoje. Agora. Não podemos fugir deles, Dion. Eles nos encontrarão onde quer que estejamos. Então o que fazemos? Antes que Sorá pudesse responder, o som de vidro quebrando ecoou pela casa. Passos. Muitos passos. Dion empurrou Sorá para trás, seu corpo ainda dolorido do ferimento mas pronto para protegê-la. A porta do quarto se abriu violentamente. 3 homens entraram, vestidos de preto, armados. E atrás deles, uma mulher. Alta, elegante, cabelos grisalhos presos em um coque impecável. Seus olhos eram como aço. Sorá Collins, disse ela, a voz calma mas carregada de autoridade. Faz tempo. Diretora Kang, sussurrou Sorá, o rosto perdendo toda a cor. Vejo que se lembra de mim. A mulher entrou no quarto como se fosse dona do lugar. E você deve ser Park Dion. Ouvi muito sobre você. Saiam da minha casa, disse Dion, a voz baixa e ameaçadora. Sua casa? Kang sorriu. Tecnicamente, essa propriedade ainda está em nome da empresa da sua família. E sua família tem dívidas comigo. Então, de certa forma, eu já sou dona daqui. Dion deu um passo à frente, mas Sorá segurou seu braço. Não. Ela não está blefando. Kang acenou, e os homens abaixaram levemente as armas. Sou uma mulher razoável. Não vim para machucar ninguém. Vim fazer uma proposta. Não estou interessada, disse Sorá. Nem ouviu ainda. Não preciso. Sei como você opera. Promessas envolvidas em veneno. Kang inclinou a cabeça, estudando Sorá com interesse quase maternal. Sua mãe dizia a mesma coisa. E ainda assim, ela serviu por anos. Porque sabia que o trabalho que fazíamos salvava vidas. E custou a dela. Um sacrifício necessário. Para você, talvez. O ar estava carregado, cada palavra uma lâmina. A proposta é simples, disse Kang, virando-se para Dion. Vocês 2 trabalham para mim. Sorá usa suas habilidades para infiltrar as redes remanescentes dos Han e extrair informações. Dion usa suas conexões empresariais para nos dar acesso a pessoas e lugares que precisamos monitorar. E se recusarmos? Perguntou Dion. Kang sorriu, mas não havia calor naquele sorriso. Então eu garanto que ambos passem o resto de suas vidas olhando por cima dos ombros. Cada pessoa que amam se tornará um alvo. Cada lugar que considerem seguro será queimado. E eventualmente, quando estiverem exaustos e quebrados, vocês implorarão para trabalhar comigo. Você é um monstro, sussurrou Sorá. Sou pragmática. Kang deu de ombros. E honestamente, estou fazendo um favor. Vocês 2 têm inimigos. Muitos. Trabalhar para mim oferece proteção. Um propósito. E a chance de realmente fazer diferença. Dion olhou para Sorá. Ela estava tremendo, não de medo, mas de raiva contida. Ele viu a luta acontecendo dentro dela. A parte que queria apenas viver em paz, e a parte que sabia que paz nunca seria uma opção para pessoas como eles. Nos dê um momento, disse Dion. Kang acenou, e todos saíram do quarto, fechando a porta atrás de si. No silêncio que se seguiu, Sorá desmoronou. Dion a segurou, deixando-a chorar contra seu peito. Desculpa, soluçou ela. Desculpa por trazer isso para sua vida. Ei! Olha para mim. Ele segurou o rosto dela, forçando-a a encontrar seus olhos.
Nada disso é sua culpa. Você não escolheu isso. Mas agora você está preso por minha causa. Eu escolho estar preso com você. Ele a beijou, suave. Sempre escolheria você. O que fazemos? Dion respirou fundo. Dizemos sim. O quê? Mas nos nossos termos. Seus olhos escureceram, um plano já se formando. Se vamos ser forçados a jogar esse jogo, jogamos para ganhar. E quando tivermos o que precisamos, quando formos fortes o suficiente, nos libertamos. Para sempre. Sorao estudou, vendo a determinação ali. A mesma determinação que o fizera sobreviver anos de culpa e perigo. Você tem certeza? Não. Mas tenho certeza de uma coisa. Ele entrelaçou os dedos nos dela. Enquanto estivermos juntos, podemos enfrentar qualquer coisa. Ela assentiu, limpando as lágrimas. Juntos. Sempre. Eles voltaram para a sala onde Kang esperava. Ela estava bebendo chá, perfeitamente calma. Chegaram a uma decisão? Sim, disse Dion. Vamos trabalhar para você. Mas com condições. Kang arqueou uma sobrancelha. Estou ouvindo. Ninguém que amamos será ameaçado. Nenhum colateral. Se algo acontecer conosco, ninguém mais paga o preço. Aceitável. E quando isso terminar, quando não formos mais úteis, você nos deixa ir. Completamente. Sem perseguição, sem ameaças, sem retorno. Kang considerou por um longo momento. Então sorriu. Vocês dirigem uma barganha dura. Mas concordo. Com uma condição minha. Qual? Vocês entregam resultados. Não me decepcionem. Porque se o fizerem, ela colocou a xícara de chá na mesa, delicadamente. Não haverá lugar no mundo onde possam se esconder. Dion estendeu a mão. Acordo feito. Kang apertou sua mão. Firme. Fria. Bem-vindos à família. Ela se levantou. Seu primeiro trabalho começa em 3 dias. Preparem-se. E saiu, os homens seguindo atrás dela, deixando Dion e Sora sozinhos na mansão que de repente parecia menor, mais apertada, como se as paredes estivessem fechando ao redor deles. Sora se virou para Dion, e ele viu o medo em seus olhos. Mas também viu algo mais. Determinação. Força. A mesma força que a fizera sobreviver até agora. Nós vamos conseguir, disse ela, mais para si mesma do que para ele. Vamos, concordou Dion, puxando-a para um abraço. Mas ambos sabiam a verdade. Haviam acabado de vender suas almas. E o preço dessa liberdade futura seria pago em sangue, segredos e sacrifícios que ainda nem conseguiam imaginar. Sob a luz da lua que entrava pela janela, eles se abraçaram mais forte. Porque sabiam que a tempestade estava apenas começando. E desta vez, talvez não houvesse volta. Os 3 dias passaram rápido demais. Dion e Sora se prepararam em silêncio, cada um lidando à sua maneira com o peso da decisão que haviam tomado. A mansão, que por um breve momento parecerá um refúgio, voltará a ser uma gaiola. Mas desta vez, era uma gaiola que eles escolheram entrar, mesmo que a escolha fosse apenas uma ilusão de controle. Na noite anterior à primeira missão, Sora encontrou Dion no jardim. Ele estava parado no mesmo lugar onde haviam se beijado pela primeira vez após o reencontro. A lua cheia iluminava seu rosto, revelando linhas de preocupação que não estavam lá antes. Não consegue dormir? Perguntou ela, aproximando-se. Continuo pensando se fizemos a escolha certa. Sora ficou ao lado dele, seus ombros se tocando. Fizemos a única escolha que tínhamos. Não sei se acredito nisso. Dion virou-se para ela. Sempre há outra escolha. Apenas nem sempre gostamos das consequências. Então o que está dizendo? Que devíamos ter recusado? Não sei. Ele passou a mão pelo cabelo, frustrado. Só sei que te trouxe para dentro de algo ainda mais perigoso do que os Han. E isso me corrói por dentro. Sora segurou o rosto dele, forçando-o a olhar para ela. Dion, escute. Eu não sou uma vítima que você precisa salvar. Eu cresci nesse mundo. Eu sei como ele funciona. E escolhi ficar ao seu lado, sabendo exatamente o que isso significava. Mas você não deveria ter que fazer essa escolha. E você não deveria ter que carregar o peso de cada decisão sozinho. Ela encostou a testa na dele.
Somos parceiros agora. Em tudo. Isso significa dividir o peso, dividir a culpa, dividir as consequências. Dion fechou os olhos, deixando as palavras penetrarem. Não mereço você. Pare de dizer isso. Havia firmeza em sua voz agora. Você merece ser feliz. Merece ser amado. Merece uma vida além da culpa e do sacrifício. E eu vou passar cada dia provando isso para você, até que finalmente acredite. Ele a beijou então. Desesperado. Como se ela fosse o único pedaço de luz em um mundo que insistia em escurecer. Sorá respondeu com a mesma intensidade, seus dedos entrelaçados nos cabelos dele, seus corpos pressionados um contra o outro como se pudessem se fundir em um só. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego. Eu te amo, disse Dion, a voz rouca. Mais do que qualquer coisa neste mundo. Eu também te amo. Sorá sorriu, suave. E vamos sair disso. Juntos. Prometo. Era uma promessa que ela não sabia se poderia cumprir, mas faria tudo ao seu alcance para que se tornasse verdade. A primeira missão foi em um clube exclusivo no coração de Seul. Sorá deveria se infiltrar como acompanhante de um empresário corrupto ligado às antigas operações dos Han, enquanto Dion criaria uma distração do outro lado do salão. O objetivo era simples: plantar um dispositivo de escuta no escritório privado do homem. Sorá usava um vestido vermelho que abraçava cada curva, os cabelos soltos caindo em ondas sobre os ombros. Dion mal conseguia tirar os olhos dela quando a viu descer as escadas. Como estou? Perguntou ela, dando uma volta. Perigosa, respondeu ele, a voz baixa. E absolutamente deslumbrante. Ela sorriu, mas havia nervosismo por trás daquela fachada confiante. Dion, se algo der errado. Não vai dar. Mas se der, eu preciso que você saia. Não tente me salvar. Apenas saia e fique seguro. Sorá. Promete. Ele não prometeu. Porque ambos sabiam que era uma mentira. O clube era um labirinto de luxo e decadência. Luzes baixas, música pulsante, pessoas mascaradas dançando e negociando nos cantos escuros. Sorá encontrou seu alvo facilmente, um homem de meia idade, barriga saliente, sorriso predatório. Ela ativou o charme que sua mãe lhe ensinara, e em minutos, estava no braço dele, rindo de piadas sem graça e aceitando champanhe que não bebeu. Do outro lado do salão, Dion observava cada movimento. Suas mãos estavam cerradas em punhos, cada fibra do seu ser odiando ver outro homem tocando Sorá, mesmo que fosse parte do plano. Quando finalmente o empresário levou Sorá para o escritório privado, Dion criou a distração combinada, um acidente com garrafas de bebida cara que fez os seguranças correrem para o bar. Era a janela que Sorá precisava. No escritório, ela trabalhou rápido. Plantou o dispositivo sob a mesa, tirou fotos de documentos, memorizou rostos em fotografias. Seu coração batia descompensado, mas suas mãos permaneciam firmes. Era como se seu corpo lembrasse do treinamento, mesmo anos depois. Mas então a porta se abriu. O empresário entrou, trancando a porta atrás de si. Seu sorriso havia desaparecido, substituído por algo frio e calculista. Você é boa, disse ele em coreano. Mas não boa o suficiente. Sorá recuou, a mente já calculando rotas de fuga. Não sei do que está falando. Claro que sabe. Ele deu um passo à frente. A pergunta é: para quem você trabalha? Kang? Ou algum dos outros? Apenas vim tomar um drink. Mentirosa. Ele avançou, e Sorá reagiu por instinto. Esquivou-se, usou o peso dele contra si mesmo, e em segundos o homem estava no chão, gemendo. Mas o som alertou os seguranças. A porta foi arrombada. 3 homens entraram. Sorá sabia que não conseguiria lutar contra todos. Mas antes que pudessem alcançá-la, Dion apareceu atrás deles. O ferimento no ombro ainda o limitava, mas a fúria compensava. Ele derrubou o primeiro com um soco bem colocado, desviou do segundo, e quando o terceiro sacou uma arma, Sorá já estava em movimento. Ela chutou a arma da mão do homem, pegou-a no ar e mirou. Mas não atirou. Apenas segurou a arma com firmeza suficiente para que todos soubessem que sabia usar. Saímos agora, disse ela, a voz firme. Ou isso fica muito mais complicado para todos. Os seguranças olharam para o empresário, esperando ordens. Ele estava se levantando,
o rosto contorcido de raiva e medo. Deixem-nos ir, disse ele, finalmente. Dion e Sorá saíram de costas, a arma ainda apontada, até chegarem ao corredor. Então correram. Atravessaram o clube, ignorando os olhares chocados, e saíram para a noite fria de Seul. Só pararam de correr quando estavam a quarteirões de distância, escondidos em um beco escuro. Sorá se apoiou na parede, o peito subindo e descendo rapidamente. Conseguimos, ofegou ela. Conseguimos, repetiu Dion, mas então a puxou para si, abraçando-a com força. Nunca mais. Nunca mais vou deixar você fazer algo assim sozinha. Dion, faz parte do trabalho. Não me importo. Ele a afastou para olhar em seus olhos. Eu quase te perdi ali. E isso me mataria mais do que qualquer bala. Sorá tocou o rosto dele, suave. Mas não me perdeu. Estou aqui. Estamos aqui. Ele a beijou, ali mesmo no beco sujo, sob a luz fraca de um poste, como se ela fosse a única coisa limpa e pura em um mundo manchado. Quando voltaram para a mansão, Kang já estava esperando. Ela pegou o dispositivo, revisou as fotos, e finalmente sorriu. Trabalho impressionante. Principalmente considerando que foi a primeira missão de vocês como equipe. Houve complicações, disse Dion. Sempre há. Mas vocês se adaptaram. Kang os estudou. Vocês dois são melhores juntos do que eu imaginava. Uma combinação interessante de força e inteligência. Terminamos aqui? Perguntou Sorá, exausta. Por enquanto. Kang se levantou. Descansem. A próxima missão será mais desafiadora. Quando ela saiu, Sorá desabou no sofá. Quanto tempo teremos que fazer isso? Não sei. Dion sentou-se ao lado dela, puxando-a para seu colo. Mas enquanto estivermos juntos, conseguiremos aguentar. Sorá se aninhou contra ele, fechando os olhos. Às vezes sinto que estamos caminhando por uma corda bamba. Um passo errado e caímos. Então não erramos. Ele beijou o topo da cabeça dela. Não temos escolha. E ali, abraçados na escuridão da sala, eles finalmente dormiram. Exaustos. Feridos. Mas juntos. Porque no final, era isso que importava. Não a liberdade. Não a segurança. Não o perdão pelos erros do passado. Apenas a certeza de que, não importava quão escura ficasse a noite, eles enfrentariam juntos. E talvez, apenas talvez, encontrassem uma forma de ver o amanhecer. 6 meses se passaram desde aquela primeira missão. 6 meses de vidas duplas, de segredos empilhados sobre segredos, de noites em que voltavam para casa cobertos de sangue que não era deles, e às vezes, era. Dion e Sorá se tornaram a dupla mais eficiente de Kang. Implacáveis. Precisos. Mortais quando necessário. Mas a cada missão, algo dentro deles morria um pouco. Sorá acordava no meio da noite com pesadelos onde via o rosto de sua mãe, decepcionada, perguntando como ela havia se tornado exatamente o que jurou nunca ser. Dion passava horas olhando para o espelho, procurando vestígios do homem que costumava ser, encontrando apenas um estranho de olhos vazios. A mansão, que deveria ser seu refúgio, tornará-se apenas outro campo de batalha. Eles discutiam mais. Sobre as missões. Sobre os riscos. Sobre o preço que pagavam cada dia. Não aguento mais, disse Sorá uma noite, após voltarem de uma operação particularmente brutal. Não aguento ser essa pessoa. Dion estava lavando o sangue das mãos na pia da cozinha. Sangue de um homem que tentará matá-los. Legítima defesa, Kang dissera depois. Mas isso não tornava mais fácil. Eu sei, respondeu ele, a voz cansada. Então por que continuamos? Por que não temos escolha? Sempre temos escolha. Ela bateu a mão na mesa. Podemos fugir. Desaparecer. Mudar de identidade. Qualquer coisa menos continuar sendo isso. Dion se virou para ela, e havia algo quebrado em seus olhos. E para onde fugimos, Sorá? Kang tem recursos em todo o mundo. Nos encontraria em semanas. E então, todas as promessas que ela fez, toda a proteção que nos ofereceu, se transformaria em caçada. Nos tornaríamos alvos não apenas dela, mas de cada inimigo que fizemos nesses 6 meses. Então o quê? Fazemos isso para sempre? Não. Ele se aproximou,
segurando os ombros dela. Fazemos até termos o suficiente. Informações sobre Kang. Evidências de suas operações. Algo que possamos usar para negociar nossa liberdade real. Sora o encarou, processando as palavras. Você está falando de chantageá-la. Estou falando de sobreviver. Ela vai nos matar se descobrir. Então não descobriremos. Havia determinação em sua voz agora. Seremos cuidadosos. Pacientes. Mas não vou passar o resto da minha vida sendo cachorro de guarda dela. E você também não merece isso. Sora ficou em silêncio por um longo momento. Então, finalmente, assentiu. Está bem. Fazemos do seu jeito. Mas juntos. Sempre juntos. Sempre, prometeu ele, selando o acordo com um beijo. Os meses seguintes foram ainda mais perigosos. Durante o dia, eles eram os agentes perfeitos, cumprindo missões, entregando resultados, ganhando cada vez mais a confiança de Kang. Mas nas sombras, coletavam fragmentos. Uma conversa gravada aqui. Um documento fotografado ali. Pedaços de um quebra-cabeça que, quando montado, revelaria a verdadeira extensão das operações ilegais de Kang. Foi durante uma missão em Busan que tudo quase desmoronou. Dion estava se infiltrando em um encontro de traficantes de armas quando reconheceu um dos homens presentes. Era um dos seguranças de Han Sok-jin. Um homem que deveria estar na prisão. O que você está fazendo aqui? Perguntou Dion, incapaz de esconder a surpresa. O homem sorriu, cruel. A mesma coisa que você. Trabalhando para a diretora. O sangue de Dion gelou. O quê? Você realmente acha que Sok-jin está na prisão porque vocês foram espertos? O homem riu. Kang orquestrou tudo. Ela queria o império dos Han. E usou você e sua namoradinha como peões para conseguir. Está mentindo. Estou. Ele se inclinou. Pergunte a ela. Pergunte quantas das suas missões foram realmente sobre justiça, e quantas foram apenas sobre ela consolidar poder. Dion voltou para Seul naquela noite com a mente em tumulto. Quando contou a Sora, ela ficou pálida. Se ele está certo, começou ela. Então fomos manipulados desde o início. Sok-jin nunca foi o verdadeiro inimigo. Kang era. Mas por quê? Por que fazer todo esse teatro? Porque é assim que ela opera. A voz de Dion era amarga. Cria problemas, se oferece como solução, e no final controla tudo. Sora se levantou, começando a andar de um lado para outro. Precisamos acelerar nosso plano. Se ela desconfiar que sabemos. Já tenho o suficiente, interrompeu Dion, pegando um pendrive escondido. Gravações, documentos, provas de corrupção em níveis governamentais. É suficiente para destruí-la. Ou para nos libertar. Então fazemos isso. Agora. Mas naquele momento, a porta da frente se abriu. Kang entrou, acompanhada por 6 homens armados. Seu rosto estava calmo, mas havia algo gelado em seus olhos. Sabem, disse ela, tranquilamente, eu realmente esperava que vocês durassem mais tempo antes de me traírem. Dion empurrou Sora para trás, colocando-se entre ela e Kang. Como descobriu? Por favor. Eu não cheguei onde estou sendo ingênua. Ela sentou-se no sofá, cruzando as pernas elegantemente. Cada movimento de vocês foi monitorado. Cada arquivo que copiaram, cada gravação que fizeram. Eu sabia de tudo. Então por que não nos parou antes? Perguntou Sora. Porque queria ver até onde iriam. Queria ver se vocês realmente tinham o que era necessário para me desafiar. Kang sorriu. E fiquei impressionada. Vocês são bons. Melhores do que eu esperava. Isso é um elogio antes de nos matar? Dion perguntou, sarcástico. Matar vocês seria um desperdício. Kang se levantou. Não, tenho uma proposta melhor. Vocês param com essa tolice de me chantagear, e eu ofereço algo que realmente querem. E o que seria? Liberdade real. Não negociada. Não condicional. Vocês fazem uma última missão para mim, uma grande, importante, e depois disso, estão livres. Documentos novos, dinheiro suficiente para recomeçarem onde quiserem, e minha palavra de que nunca mais serão incomodados. Sora e Dion trocaram olhares. Por que deveríamos confiar em você? Perguntou Sora.
Porque diferente do que aquele idiota em Busan disse, eu não sou completamente má. Pela primeira vez, havia algo quase humano em sua expressão. Sua mãe foi minha melhor agente, Sora, e minha amiga. Quando ela morreu, prometi que se você algum dia voltasse, eu garantiria que tivesse uma escolha que ela nunca teve. A escolha de sair. As lágrimas vieram antes que Sora pudesse contê-las. Minha mãe, você a conhecia? Melhor do que você imagina. Kang estendeu uma fotografia. Nela, uma Kang mais jovem estava ao lado da mãe de Sora, ambas sorrindo. Ela me fez prometer que protegeria você. E é o que estou fazendo. À minha maneira. Dion estudou a fotografia, depois Kang, procurando sinais de mentira. Mas tudo o que viu foi cansaço. Como se ela também estivesse presa em um jogo que não escolhera. Qual é a missão? Perguntou ele, finalmente. Existe um homem. Choi Dae-jun. Político corrupto, assassino, traficante de pessoas. Ele tem informações sobre uma rede que vai além de mim, além dos Han, além de qualquer coisa que já viram. Se conseguirem expô-lo e trazer essas informações, não apenas estarão livres, mas salvarão centenas de vidas no processo. E se recusarmos? Kang suspirou. Então os prendo por tentativa de extorsão, e vocês passam os próximos 20 anos separados em prisões diferentes. Ela os encarou. Ou aceitam, fazem uma coisa boa neste mundo podre, e finalmente vivem a vida que merecem. A escolha é de vocês. Silêncio. Então Sora deu um passo à frente. Aceitamos. Mas com uma condição. Estou ouvindo. Depois disso, você deixa todos irem. Não apenas nós. Todo agente que queira sair. Todo peão que você está movendo. Você dá a eles a mesma escolha que está nos dando. Kang a estudou por um longo momento. Então, surpreendentemente, sorriu. Sua mãe diria exatamente isso. Ela estendeu a mão. Acordo feito. A missão contra Choi Dae-jun levou 3 semanas de preparação e uma noite de execução perfeita. Dion e Sora trabalharam como nunca antes, sincronizados, confiantes, imparáveis. Quando finalmente entregaram as evidências que destruiriam o império de Dae-jun e salvariam incontáveis vítimas, Kang cumpriu sua palavra. Documentos novos. Dinheiro. E liberdade. Na última noite na mansão, Sora caminhou pelos cômodos vazios, lembrando de tudo que viveram ali. O medo. A dor. Mas também o amor. Sempre o amor. Pronta? Perguntou Dion, aparecendo na porta com as malas. Pronta, respondeu ela, pegando a mão dele. Eles deixaram a mansão para trás sem olhar para trás. Kang havia oferecido vários destinos, mas eles escolheram um pequeno vilarejo costeiro no sul, longe de Seul, longe do passado, longe de tudo. 2 anos depois. A casa era pequena, mas cheia de luz. Tinha um jardim onde Sora plantava vegetais e flores, e uma varanda onde Dion passava as manhãs bebendo café e observando o mar. Não tinham muito, mas tinham o suficiente. E tinham um ao outro. Sora estava no jardim, os cabelos presos em um rabo de cavalo descontraído, as mãos sujas de terra, quando sentiu os braços de Dion ao redor de sua cintura. Olá, estranho, disse ela, sorrindo. Olá, meu amor, respondeu ele, beijando seu pescoço. Ela se virou nos braços dele, e por um momento, apenas ficaram assim. 2 sobreviventes que se recusaram a deixar o mundo quebrá-los completamente. Você é feliz? Perguntou Dion, de repente. Mais do que imaginei ser possível. Sora tocou o rosto dele. E você? Cada dia com você é um dia que não achei que mereceria. Ele sorriu, e era um sorriso livre de culpa, livre de medo. Então sim. Sou mais feliz do que tenho o direito de ser. Tolice. Ela o beijou, suave. Você merece toda a felicidade do mundo. Naquela noite, eles jantaram na varanda, observando o pôr do sol tingir o céu de laranja e rosa. Quando a lua começou a subir, cheia, prateada, eterna, Dion puxou Sora para seus braços. Você se lembra, disse ele, baixo, da primeira vez que nos beijamos sob a luz da lua? Como poderia esquecer? Sora apoiou a cabeça em seu peito, ouvindo as batidas constantes de seu coração. Foi quando soube que te amaria para sempre. Mesmo sabendo todos os problemas que eu traria, especialmente por causa deles.
Ela olhou para ele. Porque vi que por trás de toda dor, havia um homem que merecia ser salvo. E eu queria ser aquela que o salvava. Você foi. Dion beijou a testa dela. Você me salvou de mim mesmo. Eles dançaram então, sem música, apenas o som das ondas e o vento suave. Dançaram como dois fantasmas que finalmente encontraram paz. Como duas almas que atravessaram o inferno e emergiram, marcadas mas não quebradas. E quando finalmente pararam, Dion segurou o rosto de Sorá entre as mãos, os olhos escuros brilhando com algo que só poderia ser descrito como adoração. Casa comigo, disse ele, de repente. Sorá prendeu a respiração. O quê? Casa comigo. Não porque precisamos. Não porque estamos fugindo de algo. Mas porque eu quero passar cada dia do resto da minha vida te amando oficialmente, completamente, sem sombras ou segredos entre nós. As lágrimas escorreram pelo rosto dela, mas eram lágrimas de alegria pura. Sim, sussurrou ela. 1000 vezes sim. Ele a beijou então, ali sob a luz da lua que os vira em seus piores momentos e agora testemunhava seu melhor. Um beijo que era promessa, perdão e futuro, tudo entrelaçado. Quando se separaram, ambos estavam rindo e chorando ao mesmo tempo. Eu te amo, disse Dion. Mais do que as palavras podem expressar. Eu também te amo. Sorá entrelaçou os dedos nos dele. Para sempre, ecoou ele. E ali, naquela pequena varanda com vista para o mar, dois corações feridos finalmente encontraram seu lar. Não em um lugar, mas um no outro. As cicatrizes permaneceriam. As memórias nunca desapareceriam completamente. Mas aprenderiam a carregar o peso juntos, transformando dor em força, escuridão em luz. Porque no final, o amor não era sobre perfeição. Era sobre escolher, todos os dias, ficar e lutar. Era sobre encontrar alguém que visse suas sombras e decidisse amá-lo de qualquer forma. Era sobre duas almas quebradas que se recusaram a quebrar completamente, porque tinham uma outra para segurar. E sob a luz da lua, aquela testemunha eterna de seus amores impossíveis e possíveis, Dion e Sorá finalmente escreveram um final que era, acima de tudo, um começo. Um começo de dias comuns e extraordinários. Um começo de café pela manhã e abraços à noite. Um começo de perdão diário e amor eterno. E quando a lua voltasse a ficar cheia, eles se lembrariam, não do sofrimento, mas da jornada que os trouxe até aqui, e agradeceriam. Porque valeu a pena. Cada lágrima, cada medo, cada momento em que quase desistiram. Valeu a pena. Porque os levou um ao outro. E sob aquela lua, sua lua, eles dançariam novamente. Não como fugitivos ou guerreiros, mas simplesmente como Dion e Sorá. Dois amantes que encontraram, no meio do caos, a paz que sempre procuraram. E isso, no final, era mais do que suficiente. Fim. Sob a luz da lua que testemunhou nossos pecados, encontramos a redenção, não em sermos perfeitos, mas em sermos, finalmente e completamente, livres para amar. E assim termina a jornada de Sorá e Dion, duas almas que atravessaram o fogo, enfrentaram demônios do passado e encontraram, no meio do caos, a paz que sempre procuraram. Se você chegou até aqui, deixa um coração vermelho nos comentários. Eu quero saber o que você achou dessa história. Me conta. Você teria feito as mesmas escolhas que Sorá? Dion merecia o perdão dela? E o final? Te deixou satisfeito ou querendo mais? Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e curtir esse vídeo porque eu trago histórias assim todos os dias, e você não vai querer perder nenhuma. Compartilha com aquela pessoa que ama romances intensos e cheios de emoção. Até a próxima história, e lembre-se, o amor verdadeiro não é perfeito. É sobre escolher ficar, mesmo quando tudo diz para ir embora. Beijos e até já. Bye bye.